céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Nessa noite, é o poder e tu adora o Senhor, declarando e a glória é toda dele. Adore o Senhor. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Declare nessa noite. Somente dele toda honra, toda glória, louvor, exaltação. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Glorifica o Senhor nessa noite. Pai nosso dos céus, Santo é o nome dele. santo é o teu nome, teu reino nos céus, Tua vontade, Senhor. tua vontade seja feita na terra como é Abra seus lábios e adora o Senhor nessa noite. no céu. Deixa o céu descer na terra como é Onde igreja? no céu. Deixa o céu descer. Ele já está no nosso meio, amém? Adora o Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu Para o Senhor é o nessa noite. poder, Toda honra e louvor e exaltação. é a É dado ao nosso glória Senhor Jesus Cristo. Adore a Ele. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. agora só a igreja. Declara a igreja. E teu adore ao Senhor nessa noite. Mais uma vez. E teu adore de todo o seu coração. Ele já está em nosso meio. É a glória pra sempre. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. O nosso Deus fala. E Ele fala muito. Às vezes, Deus faz coisas que a gente fica surpreso. Não era para ficar. Não é? Quando nós oramos por um enfermo e ele é curado, não era para a gente ficar surpreso.
porque já é uma promessa. Tem que ser isso tem que ser algo comum em nosso meio. Cura, milagre, tem que ser comum. Porque ele já fez um sacrifício na cruz. Ele já consumou uma obra. E ele diz que pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então tem que ser comum em nosso meio. Mas eu quero falar algo hoje para você aqui, que Deus colocou no meu coração, que é muito profundo, e que você precisa prestar muita atenção, porque é para curar a sua vida, e você ter um relacionamento diferenciado com Deus. Não é só para ouvir, é para viver. Jesus não nos dá a palavra para a gente ouvir só, é para a gente viver. Se alguém colocar na sua frente um belo prato de comida, e você ficar olhando, vai te alimentar? Vai? Você precisa? Você precisa comer. Vou fazer uma pergunta a você. Quem tem pai aqui vivo? Quem foi criado? Hein? Pai vivo. Quem tem pai vivo? Pai vivo. Pai terreno, vivo. Pai mesmo, pai. Quem tem? Quem foi criado aqui pelo pai? Se o pai já foi, mas foi criado pelo pai mesmo. O pai, não é a mãe, não é os pais, o pai estava presente. Foi um pai presente, foi um pai que te ensinou, foi um pai que te educou, foi um pai que te maltratou. Porque às vezes a pessoa tem um pai, o pai está dentro de casa, mas mesmo que não tivesse. E às vezes está dentro de casa e é um pai violento, estúpido, que machuca, que fere. Quem é filho aqui? Todo mundo é filho, né? Mas você é filho de verdade? Você reconhece seus pais? Você honra seus pais? Você obedece a seus pais? Você aceita a instrução dos seus pais? Você se submete aos seus pais? Porque ser filho não é só ter nascido de um casal. Começou a estreitar, não foi? Nós vamos começar a partir de hoje, eu creio, porque Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar aqui alguns dias sobre paternidade. Deus é tão tremendo que eu estava em casa e hoje eu tive uma experiência fantástica na rua. E eu vou contar para você. Eu estava em casa, eu falei, Senhor, quando chegar lá eu vou pedir os meninos para cantarem Pai Nosso. Foi o que aconteceu aqui? Você estava colocando, é isso mesmo? Estava colocando, escrevendo aqui? E eu ouvi de longe vocês falando. Eu estava hoje junto de um prédio onde eu peguei a obra, eu falei para vocês, contei da situação que aconteceu comigo, que o cara burlou, vocês lembram disso? E dava um valor absurdo de diferença. E Deus me falou assim, o Senhor me falou assim, eu muito aflito, ele disse assim, eu já resolvi. Vocês lembram que eu falei isso aqui? E ele resolveu. Mas eu estava lá e eu recebi um telefonema de algo meu. Vocês também sabem que eu fechei uma empresa há um tempo atrás, e essa empresa me trouxe muitos problemas, muita dor de cabeça. Uma sociedade mal feita, e que eu pago um grande preço. E eu recebi um telefonema, e eu fiquei ali no carro, e eu comecei a falar com o Senhor, e Ele me disse assim, cara, foi muito profundo, não tem como você ficar sem chorar. Ele disse assim, ó, eu sou teu pai, e estou aqui para te ajudar. Eu tremi na base, porque vocês não imaginam, irmãos, vocês não fazem nem ideia do que eu enfrento. E eu venho para cá pregar, eu vou fazer visita,
Vocês não sabem, eu chego aqui sorrindo, brinco com vocês, mas vocês não fazem nem ideia. Esse mês agora, de julho, final de julho, eu consegui limpar o meu nome. Tantas coisas, responsabilidades, e ainda tem processo da empresa que cada dia Deus está me dando uma vitória, um milagre. Hoje me deu um milagre. Hoje havia um débito na Caixa Econômica de 57 mil reais. E a Caixa ligou. E nós fechamos por 4 mil reais. Então só pode ser Deus. Vocês não fazem ideia da luta, da dificuldade. É por isso que a gente tem como encorajar vocês. Porque se eu fosse desanimar nas minhas lutas, como eu poderia encorajar vocês? E eu vejo gente com a luta desse tamanhozinho, não estou aguentando mais, eu vou desistir, eu vou deixar. Aí, se é de vir buscar a Deus, fica em casa. Não tem como vencer. E eu venho para cá, e venho com propósito no coração, e venho para buscar a Deus. Eu venho para cá, eu não venho para cá ficar louvando assim, ó. Espírito, Espírito. Não dá, irmão. Eu venho para cá buscar, e tá a irmã Rita aqui na frente, eu estou prestando atenção no que ela está falando, para Deus falar comigo. Todos que vêm aqui, eu fico prestando atenção no louvor, em todos que vêm aqui na frente falar, eu estou prestando atenção. Que eu quero um direcionamento, eu quero uma resposta, eu quero uma instrução, eu quero uma solução, que eu tenho muita situação para resolver. Mas existe no nosso coração um sentimento, no coração de muitas pessoas, um sentimento, e o diabo tem colocado no coração da humanidade o sentimento de orfandade. Quando tem um problema, você sabe qual a primeira coisa que a pessoa sente? Estou só, estou abandonado. Deus não se importa comigo, Deus nem me ouve. Eu vou naquela igreja quantas vezes Deus nem fala comigo. É sentimento de orfandade. Esse é o sentimento diabólico que o diabo tem colocado no coração da humanidade. Você sabe como é que às vezes você vai falar de Deus para as pessoas, a pessoa diz, que Deus, rapaz, Deus existe nada. Se Deus existisse, não morreria um tanto de criancinha aí. Ninguém abusaria de uma criança, disso, daquilo, não sei o que. Deus nem existe. É um sentimento de orfandade. E isso está no meio dos crentes também. Se acha rejeitado, se acha órfão. Deus não me ouve. Eu já clamei, já fiz tudo, olha a situação que eu estou passando, parece que a luta não cessa, não para, eu não vou vencer nunca. Eu sou órfão. Mas eu quero que você preste bem atenção a respeito disso, para que tua alma seja curada. Para que você seja curado desse sentimento maligno e você comece a ter um relacionamento com Deus de pai e filho. Uma vez, eu tive um pai muito ausente, viu, irmãos? Eu saí de casa aos 15 anos de idade. E eu tive um pai muito ausente, até os 15 anos eu tinha um pai ausente. E um dia eu, servindo a Deus já, eu perguntei, Senhor, eu sou um bom servo? E Deus me disse assim, você é um bom servo, mas precisa ser um bom filho. Porque eu não tinha Deus como pai. Deus para mim era aquele Deus que me cobrava e eu tinha que servir. Porque eu tive um pai ausente, então para mim também Deus era ausente na minha vida. Eu só tinha Ele como Senhor. E talvez você está servindo a esse Deus que é só Senhor, mas que não é teu pai. Porque você ainda não tem intimidade, liberdade com Ele, de falar, de abrir o coração, de senti-lo, de andar com Ele, de ouvi-lo,
de entender e confiar nele que ele vai proteger, vai guardar você, vai te abençoar, vai suprir a tua necessidade. Esse Pai de amor que está nos ministrando, esse Pai que prometeu não nos deixar órfãos, porque esse sentimento entrou no coração dos discípulos quando Jesus foi para a cruz. Eles se sentiram abandonados. Acabou, ele se foi, não há mais jeito. A nossa esperança se foi, acabou. E voltaram a fazer o que faziam, foram pescar, voltaram para o lugar de onde o Senhor tinha tirado eles. Olha que coisa louca. Quando você vai ler ali sobre aqueles dois que iam para Emaús, Jesus se aproxima e a conversa deles era uma conversa completamente sem esperança. Estavam órfãos agora. Aí Jesus, ressuscitado, chega e diz para eles: eu vou para o, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará, que vos conduzirá em toda a verdade. E ele enviou o Espírito Santo. E ele ainda disse assim: eis que estarei convosco. Estarei, irmão, quer dizer que ele continuamente vai estar. Ele não disse eu estive com vocês. No meio de você, eu estarei. Quer dizer, continuamente eu vou estar com vocês. Todos os... E feriado? E feriado? Vai estar? Hein? E lá no dia do futebol, da bola? Hein? E no dia da adversidade? E no dia da afronta? E no dia quando não tiver nem R$1 no bolso? E no dia quando todos te deixarem? Ele diz assim: ainda que uma mãe abandone o seu filho que ama, porque isso acontece, né? Nós lemos aqui esses dias aqui na Bíblia que tiveram mães lá em Israel que mataram seus filhos para comer. Foi isso ou não? Em Reis. Você viu? Já não lembra não que nós ministramos aqui? Que a fome era tão terrível que as mães combinaram de matar os filhos para comer. E comeram. O ápice, né? O ápice do caos. Chegaram ao ápice, ao ponto de agirem como animais irracionais. Mas ele diz: eis que estarei convosco. Irmãos, isso a gente precisa... Eu estou falando que vocês estão dizendo, mas é mesmo. Venha para cá. Será se de fato eu creio assim, eu confio dessa forma, eu de fato tenho isso no coração, eu sei que de fato Ele está comigo, eu tenho agido dessa forma? Porque para mim agir assim, primeiro eu tenho que entender que eu sou filho, e que eu sou amado, e que eu sou compreendido, e que Ele me aceita como eu sou, me ama como eu sou, e Ele vai também me corrigir, porque o Pai corrige a todo aquele que ama, mas Ele nunca vai me desprezar, nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar só, Ele não vai. E nós precisamos ser curados desse sentimento, ou desse espírito de orfandade, porque Ele está conosco. Vamos ler a palavra agora.
Ele diz assim: peçam, Mateus 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Mateus 7, 7. Olha, eu vou ler de novo para você entender isso. Peçam e talvez eu lhe dê. Hã? Não? Está diferente na Bíblia de vocês aí? Está como na sua, irmão Paulo? Pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Amém? Abri-se-vos-á. Vai abrir. Ele está afirmando. A gente tem que ler, entender do tempo do verbo. Está dizendo aqui, ó, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Ele diz, talvez você vai encontrar. Ele não disse. Encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Agora, observem como ele faz uma pergunta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quem já fez isso? Quem já deu uma pedra para o filho aí? Hã? Ninguém? Já deu, irmã Rita? Hein? Para experimentar, morder assim, para ver se a pedra... Nunca deu? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Piorou. Já pensou? Pai, estou com fome, me dá um peixe, toma aqui, uma serpente. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Então esse pai amoroso, ele está dizendo que se eu lhe pedir alguma coisa, e o próprio Jesus afirmou isso, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Irmãos, a gente tem que assimilar isso, a gente tem que guardar isso no coração. A gente tem que viver isso. Não é só para ouvir, é aquilo que a gente sempre diz aqui, nós viemos aqui para uma cerimônia religiosa. Nós viemos aqui buscar a Deus em unidade, somos o corpo de Cristo, e queremos ouvi-lo falar, e queremos adorá-lo de todo o coração, e queremos ouvir uma instrução dele, um mandamento dele, não é? Aquilo que ele está nos instruindo a fazer, porque como filhos, nós temos que amá-lo, ao ponto de obedecê-lo, até a morte, como Jesus fez. Em João 4, Jesus estava em um povoado de Samaria, ali conversando com uma prostituta. Vem cá, deixa eu perguntar aqui aos homens. Quem tem coragem de ir ali na praça ficar conversando com a prostituta? De Jesus, claro, mas você tem coragem? Todo mundo passando, ô irmão Paulo lá com a prostituta. Você tem coragem? Glória a Deus. Porque Jesus, e por que Jesus estava ali, naquele lugar?
Se o judeu não comungava, não tinha comunhão com o samaritano. Nós vamos entender quando os discípulos chegam com comida e dizem: Jesus, come. E ele diz assim: há uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu e realizar a sua obra. Por isso ele estava ali, por isso ele estava se expondo, porque em tudo ele obedecia ao Pai, ele se relacionava intimamente com o Pai, e tudo que ele falava, ele diz: tudo que eu vos falo vem do Pai, tudo vinha do Pai. A gente tem que quebrar essa barreira de separação entre nós e o Pai, porque nós servimos a um Deus que está lá nos céus, distante de nós, e não entendemos que Ele está aqui, e que Ele prometeu estar todos os dias, e que Ele é um Pai cuidadoso, zeloso, amoroso, é o guardião das nossas vidas, Ele é que nos livra do mal, Ele é que nos protege, e Ele nos traz uma palavra dessa forma para a gente entender. Ó, se nós aqui, somos pessoas ruins, e damos o que é bom para os nossos filhos, imagina o Pai de vocês, que mora nos céus, que conhece o profundo das nossas vidas, conhece o profundo, sabe de tudo. Por isso é que nós precisamos depender dele e entender que ele já conhece o nosso futuro, e que ele quer que nós trilhemos o caminho certo para chegar ao nosso objetivo. E às vezes a gente fica andando como filho bastardo, aquele filho largado, não é? Ou então nos relacionamos com o pai como o irmão do filho pródigo. Todo mundo prega sobre o filho pródigo, mas esquecem do irmão do filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele vivia com o pai, mas ele não tinha intimidade, ele não se relacionava intimamente com o pai. Quando o irmão volta, e o pai, que nunca abandona, que sempre está de braços abertos, abre os braços e abraça o filho está pensando: eu vou ser pelo menos como um empregado do meu pai, eu vou voltar, eu me arrependi, eu fiz besteira, mas que meu pai me aceite pelo menos como um empregado. Ele não conhecia de fato o pai, ele não conhecia, ele era menino no entendimento. Por isso que Paulo fala assim: quando o herdeiro é menino, de nada difere do escravo, porque precisa de tutor, precisa de alguém que o represente, porque é menino. E às vezes nós somos meninos na fé, nós não conhecemos ao Deus que nós servimos, nós não conhecemos ao nosso Pai, por isso a gente fica andando, né? E assim, ó, está com um problema, aí alguém fala assim: lá tem uma irmã que é uma bênção, ele corre para lá. Não, irmão, vai ter um culto de fogo não sei aonde, ele corre para lá. Ele não sabe, porque aquele que sabe, ele corre por quarto e diz: pai, eu estou aqui, somos nós dois, e começa a falar com ele, e abre o coração para ele, e tem diálogo com ele, e espera ele falar, ouve a voz dele. Não sai por aí de qualquer forma. E o filho pensa que o pai vai recebê-lo mal, ou talvez nem o receba, ou coloque ele como empregado. Mas quando chega, ele é surpreendido. Não era para ser surpresa. O pai o abraça, né? E olha que ele vinha de um trabalho. Rapaz, quem conhece Pocilgo aqui?
Pai, na minha terra, eles, às vezes até numa corda, eles criam porco no fundo do quintal. Rapaz, aquilo fede, que é um negócio fétido, horrível. Mas lá existia nesse lugar uma pocilga completa, o cara cuidava de porcos. Eu creio que ele não estava muito cheiroso. Tinha caminhado muito, suado, não é? Outro dia eu disse para os irmãos aqui, irmãos, eu descobri que eu amo vocês. Que eu estava atrasado, mas eu estava tão sujo vindo do trabalho, que eu disse, rapaz, vou amar os irmãos, vou passar em casa, tomar banho mesmo atrasado. Tomei banho, botei um perfume. Se não, hein, irmão Paulo? Eu tinha que ficar lá, né? Não podia chegar aqui perto. Então, o pai recebe com todo carinho e disse, olha, imediatamente, o que o pai fala? Traga a melhor roupa, o melhor calçado e o anel, que simbolizava a autoridade do pai sobre aquele filho, o recebendo de volta. E o que ele faz? Mate o melhor cevado e faça uma festa. Imagina, o cara sai de casa, gasta o dinheiro do pai todinho, o pai ainda dá uma festa. Aí o irmão que morava em casa, não tinha intimidade com o pai, se aborrece. Tem um bocado de crente assim, bicudo. Quero mais, pastor falou isso comigo, não dou mais. Não vou mais para aquela igreja, né? Não canto mais. Mas não sei o quê. É um bocado de crente bicudo, porque não conhece o pai. Aí, sai para lá, nem vem. O que está acontecendo aí? Ah, teu irmão chegou e seu pai deu uma festa. O quê? Aí fica lá emburrado, e o pai vai, o pai vai lá. O pai vai lá. Você acha que foi você que buscou a Deus? Que foi você que procurou a Deus? Não foi. Diz que ele que veio até nós. Foi o Espírito que nos convenceu do pecado e da justiça. Nós estávamos no lamaçal do pecado e Ele foi lá e nos tirou. Ele nos encontrou lá, não fomos nós que o buscamos, não. Ele que nos buscou. O pai vai lá até ele e ele: eu estou aqui, trabalho para o Senhor, faço tudo. O Senhor nunca me deu um bezerro para fazer um churrasco com meus amigos. Ele: mas filho, tudo que eu tenho é... Tudo que eu tenho é... Tudo que eu tenho é teu. Só que ele não tinha intimidade, ele não conhecia o pai que tinha, ele não tinha relacionamento, ele não tinha intimidade. Ele não tinha. Por isso, não usufruía do que lhe era dado por direito. Olha o que a palavra de Deus diz, que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Herdeiro de quê? De tudo que Ele criou. Tudo. Se somos filhos, somos também herdeiros. Ele diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Quem é filho de Deus aqui? Tem gente que não é não, nem levantou a mão. E uns só são pela metade, fez assim, ó. Está com medo de dizer. É filho pela metade. Sou meio filho. Nós somos filhos de Deus. Mas nós precisamos ter isso no coração diuturnamente. Olha, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, nos ensina a orar. É que foi o que Jesus falou. Quando vocês forem orar, vocês vão orar quem? E é assim que a gente faz? É? Ele diz assim, ó. Não, mas ele disse, aquilo é um modelo. Quando vocês forem orar, vocês dizem assim, Pai. Porque não é só teu, não seja egoísta não, porque ele não é só teu pai. Não faça como os judeus achando que o Deus era só deles. Às vezes nós evangélicos queremos agir assim, né? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tem gente que diz assim, ó, nós aqui tudo bem, mas aqueles ímpios lá, os ímpios,
Não sabe nem o que é ímpio. O que é ímpio? Irmão, a humanidade toda não é ímpia. Não é. Ímpio é quem pratica impiedade. E o que é impiedade? Você já avaliou isso? Eu conheço pessoas que não são evangélicas e que são bênção de Deus, que têm testemunho, que têm caráter. Conheço muitas pessoas assim. Não são ímpios, não praticam impiedade, não se envolvem em corrupção, não gostam de mentira, não trai a esposa. Então nós precisamos ter entendimento das coisas do reino para a gente não ficar falando abobrinha. E conhecer ao nosso Pai. Um dia eu estava com uma situação e ela vinha, eu entrei no quarto e falei assim, nós dois aqui, de hoje não vai passar isso, nós vamos resolver isso hoje, nós vamos resolver hoje. O Senhor me conhece, o Senhor sabe do meu desejo de fazer a sua vontade, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe, então não tem por que estar protelando isso mais. Parece uma loucura isso. Ele disse, você quer fazer a minha vontade? Falei, claro, né? Às vezes a gente mente para Deus. Senhor, quero fazer a tua vontade. Aí ele diz, vai lá no hospital do câncer, falar do meu amor. Lá no hospital do câncer, não, eu não suporto gente doente. Você não mentindo para Deus. Não fale para Deus coisas que você não quer fazer. Você não diga que quer fazer a vontade, porque Ele vai dizer onde você vai. Aí, eu tinha sido expulso da igreja. E ele disse assim, volte para lá. Quase que eu caio, duro. E agora? E faz o que agora? Falei, rapaz, dura coisa você me pediu, viu? Mas eu não queria resolver naquele dia. Aí eu fiz uma prova. Ainda tem isso, viu? Coisa de crente. Ele falou, mas a gente não quer fazer, aí eu vou fazer uma prova. No outro dia eu falei assim, se eu mandar uma mensagem para aquele homem e ele responder, é porque é para mim mesmo. Olha, o cara nunca tinha nem curtido uma mensagem que eu mandava, nem curtia. Eu mandei a mensagem com 5 minutos, ele respondeu. E aí o que eu fiz? Vou lá. Fui lá. Eu não pedi? Eu não queria uma solução? Agora a solução às vezes é o que você pensa de um jeito e ele faz de outro. Você quer uma coisa, ele diz, não é isso não, é aquilo ali. E você não quer aquilo. E agora? Você acha que Jesus queria ir para a cruz? Ia ser doce? Ele foi por obediência. Ele disse assim, se possível passa de mim este, todavia seja feita a tua. Acabou. Ele fez a vontade do Pai. Em todo o tempo que Jesus, ele falava, ele ministrava, ele citava o Pai. Na oração sacerdotal, ele começa a dizer, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Pai, sempre Pai. Porque ele entendia que era filho. E ele se comportava como tal. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa assumir. A paternidade. Você não é órfão. Você não é desamparado.
Você não é desamparada. Você não está sozinho. Você não está ouvindo Ele, mas Ele está falando, porque você não para ouvir. Porque você não atenta, você não presta atenção no que Ele tem falado. Mas não é Ele que não está falando, Ele está presente, você que não está percebendo. Então a gente precisa despertar para a verdade que nós estamos ouvindo. E viver da forma que Ele deseja que nós vivamos. Como filhos, desfrutando da presença, desfrutando. Você sabe de uma coisa? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem filho que abraça o pai, já abraça assim, ó. Hein? Metendo a mão no bolso. E às vezes é isso que a gente quer fazer com Deus. A gente quer se relacionar com Ele só por interesse, só quer as bênçãos, só quer que Ele dê, só quer isso. Não, Ele não quer isso. Ele não quer isso para nossas vidas. O que Ele quer é o relacionamento, é a intimidade, aquilo que lá no Éden acontecia, que Ele vinha, era Adão que ia lá conversar com Ele, não? Era? Ele vinha até Adão, bateu o maior papo. Imagina, conversava com Adão isso todo dia. Conversava face a face. Ele quer relacionamento. E nós só podemos conhecer uma pessoa se relacionando com ela. Nunca vamos conhecer a Deus se não nos relacionarmos com Ele, irmãos. Não é para vir aqui, aquilo que a gente diz todo dia aqui. Isso aqui não é um lugar de cerimônia religiosa. A gente vem aqui, levanta a mão, você levanta, baixa a mão, você baixa. Ah, agora faz isso, faz aquilo. Não é isso. Estamos falando todo dia aqui, falando, não adianta você botar farda, vestir, fazer culto, enfeitar essa igreja, e você não fazer o que Deus quer que você faça, não se relacionar com Deus. Não adianta. Nós não fomos chamados para ser religiosos, para ficar batendo carteirinha, vir aqui, bate o ponto e vai para casa, e tudo continua do mesmo jeito. Não, não é isso. É relacionamento, é intimidade com Ele. É intimidade. Por que Davi agradou tanto a Deus? Porque ele não pecou? Para aquele caba pecava pra caramba, viu? O cara não era brincadeira. Mas o que acontecia? Você vai lendo todos os salmos, você vai vendo o relacionamento de Davi com Deus. Davi não fazia nada, não ia para a guerra, não fazia coisa nenhuma, sem antes ter uma palavra de Deus que o direcionasse. Ele não ia, ele perguntava, ele fazia duas perguntas super inteligentes. Eu devo ir contra o meu inimigo? O cara estava lá cercando ele, o perigo estava ali, e ele estava aqui esperando em Deus. Eu devo ir? E a segunda pergunta era, o Senhor vai me entregá-los vencidos nas minhas mãos? Ele nem lutar queria, eu queria já que Deus abatesse os caras. E quando Deus dava a resposta, ele ia. Quando Deus respondia, ele ia. Então ele se relacionou intimamente com o Pai ao ponto de o próprio Deus colocá-lo como exemplo e o próprio Jesus também colocá-lo como exemplo. Como meu filho Davi, o cara que pecou pra caramba, mas que obedeceu ao Pai, que se relacionou intimamente. Davi fez algo, Davi conseguiu viver a graça na lei, irmãos. Na lei ele viveu a graça. Deus falou para ele, você não vai construir o tabernáculo, o templo. Ele pegou e criou o tabernáculo de Davi, trouxe a arca para dentro e o povo se aproximou, que o povo não podia se aproximar da arca. E ele trouxe a adoração 24 horas por dia. É por isso que eu falo. Outro dia eu dei um revertério aqui, na terça-feira, pulei aqui, bati a mão, parecia um velório, a gente adorando a Deus. Isso é adoração? Né? Aquele negócio arrastado para baixo, frio, horrível. A gente veio aqui fazer o quê?
Quem quiser falar, que fale, mas ali eu danço, levanta a mão, faço o gesto. Eu estou aqui ligado nele, eu não estou nem aí para o que estão olhando. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu estou focado no que eu vim fazer. Eu vim adorar. E acabou. Acabou. Ficar com cerimônia, com negocinho, quem tá... Não, irmão, acaba com isso. Isso aqui não é uma sessão religiosa. Isso é um culto de adoração. Nós vamos estar falando isso aqui sobre paternidade. Você entendeu o que é ser filho? Talvez você não saiba isso, você não teve um pai presente, você não teve pai, você foi criado por um padrasto, sei lá, você foi criado de qualquer jeito, e você não tem isso no teu consciente, você não sabe o que é um pai. Mas você vai aprender que você tem um pai celestial que não te deixa e te ama do jeito que você é. E que afirmou essa noite pela sua palavra, né? Que aquilo que nós pedirmos, ele disse, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebê-lo-ei e tê-lo-ei. Mas ele fala depois, está em Marcos 4, ou 11, do 22 ao 24. Mas tem uma coisa que atrapalha a nossa vida. Porque quando a gente não conhece uma pessoa no profundo, a gente também não confia profundamente. Falta conhecimento. Aí também falta confiança. Aí vem uma coisinha chamada dúvida. Isso é que atrapalha. Você pede, ele diz que dá, mas ele dá para quem confia. E aí você desconfia, duvida. Diz assim, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Tende fé em Deus. Se você disser a esse monte, ergue-te e precipita-te no mar, e não duvidar no coração, será feito conforme você disser. Mas não pode duvidar. Mas eu peço e não acontece nada. Claro, você pede e duvida. Você fica cocheando entre dois pensamentos. E aí não pode acontecer. Porque ele não pode quebrar princípio. Ele não vai fazer algo que vai ferir a sua palavra. O problema é esse. Amém? Vamos encerrar por aqui, por hoje. Que nós vamos continuar. Para você entender. Eu tenho uma pessoa amiga minha, que ela não sabe quem é o pai dela. E ela sofreu muito, porque a identidade dela só tinha o nome da mãe e não tinha o nome do pai. E ela tentou descobrir o pai, e a mãe disse assim, acho que é fulano de tal. E ela foi, se expôs, o cara fez o exame, não era. Não era. Aí, teve uma segunda situação, ela foi, fez o exame, não era também. E a mãe não quis mais falar nada. E ela é frustrada, porque ela entende que não tem pai. Pensa nisso. Só que você não é esse filho assim. Eu não sou esse filho assim. Nós temos um pai real, fiel, verdadeiro, presente, amoroso, guardião, supridor. Ele é tudo. Por que que lá nos 10 mandamentos, primeira coisa que tem lá, ele diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, não farás, não tomarás para ti deuses. Por quê? Por que ele fez assim? Porque ele é o primeiro, e ele é primeiro porque a partir dele todas as outras coisas acontecem. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas. Você sabe que aí faz o culto aí,
Venha para tarde da benção, buscar a sua benção. Você não vem buscar Deus, você vem buscar a benção. Você às vezes não está interessado em buscar Deus, está interessado em buscar a benção. E aí está fazendo o contrário do que ele disse. Tem que buscá-lo, e ele vai acrescentar, e ele vai doar todas as coisas. É ele que nós temos que buscar. Não é bênção nenhuma, não é nada que nós temos que buscar. Só Deus. Ele é o supridor, ele é a fonte. Ele é a fonte. É ele que supre. Dele vem todas as coisas. E a gente quer buscar todas as coisas. A gente inverte. Amém? Mas nós não vamos mais inverter. Nós estamos aprendendo isso. Amém? Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Que ele cresça, Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranjo com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Muito mais, Senhor, muito mais, Senhor. deixe. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Muito mais. Deixe. E menos de mim.